Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo, né? Para começar um bate-papo com vocês sobre conteúdo de estatística. Esse conteúdo, né, vai ser apresentado por mim e o próximo vídeo vai ser apresentado pelo meu orientando, o aluno Arthur Ferreira Borges. Nesse início aqui, né, mais teórico, a gente vai dar alguns conceitos aí. E nada melhor que começar definindo o que é estatística, né? Eu sempre falo que estatística é a ciência dos dados, né? A parte aí, é a parte da matemática, né? É até uma ciência à parte na matemática que vai estudar os dados. Ela é responsável por coletar esses dados, resumir, né? Classificar, resumir e tirar conclusões em relação ao dado. Para quê, gente? Para tomada de decisão. As empresas precisam entender a sua produção, as pessoas querem fazer pesquisas sobre opiniões dos clientes. Então, tudo isso é feito pela estatística, né? E aí, as pessoas responsáveis vão poder fazer a tomada de decisão. Sempre a apresentação desses dados é feita através de tabelas e gráficos. É importante que vocês saibam que a estatística está dividida em três grandes áreas. Duas aqui que a gente vai estudar no ensino médio e uma só no ensino superior. A estatística descritiva, que vai ser o nosso estudo agora, né, que a gente vai estudar nesse bimestre. Essa estatística, né, pode ser definida como um conjunto de técnicas destinadas a descrever, né? Então a gente vai fazer a coleta dos dados, descrever esses dados, resumir esses dados através de algumas medidas e apresentar os dados coletados, a fim que as pessoas responsáveis, né, possam tirar conclusões a respeito da variável de interesse. Bacana? Essa é o papel da estatística descritiva que a gente vai falar um pouquinho mais durante essa aula. Agora, outra parte da estatística que a gente já estudou, né, é a probabilidade. É a teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriunda de fenômenos que envolvem o acaso, fenômenos aleatórios. Então, quando a gente trata de fenômenos aleatórios e quer saber a probabilidade dos mesmos, né, a gente está falando de probabilidade, é um conceito que a gente já estudou no bimestre, nesse bimestre ainda. E, por fim, a inferência estatística, que é uma parte muito interessante da estatística, mas que infelizmente a gente só estuda no ensino superior. Essa inferência, ela vai fazer extrapolação, né? Ela vai conseguir, através das informações de uma amostra, me dar informação sobre a população. Só para vocês terem uma ideia, né, um exemplo disso, quando você pega uma, uma pesquisa de opinião para eleições, por exemplo, é, feita uma pesquisa com 2.000 pessoas e aquele resultado, dentro de uma certa margem de erro, né, ele vai representar a população inteira. Ele vai representar, logicamente, dentro de uma margem de erro, ele representa a opinião da população inteira. Então, é muito interessante você, através de uma amostra, conseguir o resultado da população inteira. Isso vai diminuir muitos gastos, né? Imagina, você, ao invés de fazer uma pesquisa com 200 milhões de brasileiros, você faz uma pesquisa ali com 2.000 pessoas e consegue uma, um resultado aí bem perto do real, com uma certa margem de erro. Bacana? Só que isso aí é um papo para o ensino superior. A gente vai estudar bastante agora a estatística descritiva. Então, para começar a estatística descritiva, a gente tem que ter a definição de variável, né? E sua classificação. Então, todos os dados aí ou informações são chamados variáveis. Então, por exemplo, você quer fazer um estudo sobre a altura dos alunos de uma sala. A altura aí vai ser uma variável. Ah, você quer saber o peso dos alunos de uma sala. Então, esse peso também é uma variável. Ah, professor, eu quero saber trabalhar as notas. É uma variável também. Sexo, variável também, masculino ou feminino. É, número de filhos que uma pessoa tem. Tudo isso é uma variável. É uma variável de interesse estatístico, bacana? E aí, essas variáveis vão se classificar. A variável pode ser quantitativa, quando a gente mensura ela por números, ou ela pode ser qualitativa, quando ela não é mensurada por números, beleza? A variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. No próximo slide eu vou explicar isso melhor. E a variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Vamos ver aqui com bastante calma e bastante tranquilidade
os tipos de variáveis, né? Então, olha a primeira aí. Variáveis quantitativas, conforme eu disse, né? São variáveis que são mensuradas por número. A gente representa ela, né, através de números, a gente quantifica essas variáveis. Então, as variáveis quantitativas podem ser discretas. O que é uma variável quantitativa discreta? Igual a definição que eu coloquei aqui, ela é interessante, ela fala assim, ó, são vistas como resultados de contagem, assumindo assim apenas valores inteiros, né? Eu posso contar no dedo aí. Números de irmãos, né? Números de irmãos são valores inteiros, não é valor decimal. Então, toda vez que só valores inteiros, a gente vai ter variável quantitativa discreta. Repara que o número de irmãos, você não pode falar assim, ah, eu tenho 3,5 irmãos. Não dá certo, né? Então, número de irmãos são variáveis discretas, só números inteiros. Alunos em uma sala, defeitos de um carro, número de filhos, tudo isso são quantitativos discretos. Bacana? E aí, a gente tem variáveis quantitativas contínuas. São quando a gente não consegue só usar valores inteiros, né? São medidas provenientes de mensuração e podem assumir qualquer valor em intervalo de números reais. Quando eu penso em altura, né? A altura aí pode ser 1,73, 1,72, 1,74. Então aí elas vão ter valores que não são necessariamente inteiros, igual o peso também, comprimento, né? Eu estou aí nos números reais. Então, quando eu estou pensando em intervalos reais, eu estou com variáveis contínuas. Quando eu estou aí com pontos, né? Com números inteiros na reta, eu estou pensando em quantitativas discretas. Então, é importante que você entenda que eu tenho variáveis que são quantitativas discretas e variáveis que são quantitativas contínuas. Outro tipo de variável, que aí é outro, por outro lado, né, são as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, elas são variáveis cujos valores não podem ser mensurados por números. A gente vai mensurar ela por atributos e ou qualidades, tá? Veja, as variáveis qualitativas podem ser ordinais e nominais. O que são qualitativas ordinais? Quando eu penso em qualitativas ordinais, é que apesar dela não ser mensurada por números, eu vou conseguir uma certa ordenação dessas variáveis. Então, quando eu penso em escolaridade, quando eu estou em escolaridade, eu posso colocar em ordem crescente, por exemplo. Fundamental, né? A pessoa tem escolaridade só fundamental, ou o médio, ou o superior, ou mestrado, ou doutorado. Igual classe social. Pode ser baixa, média e alta. Aqui há uma dúvida, né? Um aluno sempre me pergunta, professor, mas para saber se a classe é baixa, média e alta, eu tenho valores, né? Eu falo assim, ó, até um salário mínimo é baixa, entre tanto e tantos salários mínimos é média, entre tantos e tantos é alta. Isso aí usou valores, mas veja, os atributos e as qualidades aqui, né? Eu não estou mensurando, eu não vou usar os valores na tabela, né? Falar assim, tantos, eu só vou usar para classificar o atributo e qualidades. Então, isso aqui é uma variável qualitativa, tá? Não é uma variável quantitativa. E também as variáveis qualitativas nominais. As nominais é que eu não coloco em ordem, né? Não tem um sentido ser colocado em ordem. Quando eu pergunto cor do olho, aí é uma questão aleatória, né? Eu coloquei aí cor do olho, azul, preto e castanho, mas qualquer ordem aí seria válida, né? Sexo, eu falei feminino ou masculino, mas poderia falar masculino e feminino. Não tem uma ordenação natural. Então a gente pode pensar assim, qualitativas, quando tiver uma ordenação natural, crescente ou decrescente, eu vou falar que são ordinais, e quando não tiver uma ordenação natural, eu vou falar que é nominal. Mesmo as turmas aqui que eu coloquei em ordem alfabética, não necessariamente eu precisava colocar. Bacana, eu podia deixar de outra maneira, então não há uma ordem natural. Então, se classifica dessa maneira. Toda vez que eu vou representar os dados, né, eu posso usar aí uma tabela. Ela é muito interessante para representar dados estatísticos. A gente vai estudar muito aqui sobre a tabela. Então, para as tabelas, a gente tem algumas noções importantes para a construção dela. Por exemplo, o topo. O que eu coloco no topo de uma tabela? No topo você tem que colocar o título, né?
igual aqui, a gente colocou como título tabela um. No centro da tabela é o espaço onde eu vou colocar as informações aqui. A gente está colocando aqui a situação do estudante em aprovado, recuperação e reprovado, né? A gente colocou a frequência absoluta, igual, tive 50 alunos aprovados, 20 alunos em recuperação, 10 alunos reprovados. E a frequência relativa, no caso aqui, 62,5 é a frequência relativa, é a porcentagem, a gente vai ver isso melhor depois, né? Mas 62,5% dos alunos foram aprovados, 25% tiveram recuperação e 12,5% foram reprovados de uma turma. Bacana? Então, veja, qual que é a gente, depois de ver como que se faz uma tabela, a gente vai ver como que distribui frequências em uma tabela, como é que a gente pode fazer isso, e alguns conceitos interessantes. Então, a distribuição de frequência é muito importante no estudo da estatística descritiva. Mas para distribuir as frequências em uma tabela, né, a gente tem que ver alguns dados e como que a gente pode distribuir essa frequência. Então, primeira coisa, toda variável, a gente vai coletar as variáveis, né, através de uma pesquisa. E aí, quando você pega os dados de uma variável, a gente tem os dados brutos, igual aqui, ó. Vamos supor que aqui são dados da idade de uma turma. Está aqui 24, 23, 22, 28. Esses dados estão coletados é, fora de ordem, né? Foi de acordo com o que você fez a pesquisa. Então, dessa forma, esses dados aqui a gente chama de dados brutos. Eles não estão organizados. Quando eu organizo os dados em ordem crescente ou decrescente, a gente fala que eles estão em rol, beleza? É o arranjo dos dados brutos em ordem de frequência. Então, quando eu coloquei aqui em ordem de frequência 21, 22 até o 35, eu estou com rol. Os dados estão em rol, beleza? Bacana. O que que é amplitude total dos dados, né? Ou range, que a gente vai até representar com R, tá? Essa amplitude aí. É a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, sempre que eu tenho os dados, gente, é muito interessante em estatística, eu colocar, fazer a diferença entre eles. Pegar o 35 aqui, por exemplo, do maior menos o menor, e ver a amplitude do meu intervalo, né? Quando eu pego aí 35 menos 21 dá 14, quer dizer que aí os meus valores estão no intervalo aí de valores 14, tá? Eu tenho a diferença entre eles, entre o maior e o menor, é igual a 14. Depois de definir a amplitude total ou range, vamos falar de classes, né? Como que eu posso dividir os meus valores em classes de intervalos? Em cada grupo de valores que se subdivide a amplitude total do conjunto de valores observados da variável. Só para ter uma noção melhor, igual aqui, ó, não é muito usado em quando as variáveis são discretas, não, mas aqui eu poderia falar, ó, eu vou pegar do intervalo de 21 até 23, depois a partir do 23 até o 25, eu poderia separar esses dados em intervalos. Então, por isso que os intervalos de classe são interessantes. E aí, para separar intervalos de classe, eu posso ver os valores extremos de intervalo, igual aqui, ó. Quando eu falo que o intervalo está de 75 a 85, esses são os valores extremos. O 75 é o valor inicial do intervalo, e inclusive ele está incluído, né? Ele está fechado aqui no 75, até o 85, sem o 85 entrar. Então, geralmente, o intervalo é assim. Ele começa com o valor fechado, né? Vai ser representado por isso aqui, com a barrinha, e o intervalo aberto, sem a barrinha. Ou, se não, usando a linguagem de conjunto, o limite inferior a 75 aqui entra, né? Ele está com o intervalo fechado e aqui ele está aberto, né, com o colchete para o lado de fora, representando que o 85 não entra. Então ele fala assim, ó, o 75 inclusive, o 85 exclusive, né, ele não entra nesse intervalo de classe. Bacana. Agora que a gente viu ali os intervalos de classes, como que eu posso distribuir uma frequência? Eu posso usar ou não o intervalo de classe. A gente vai ver aqui um caso que a gente usa. E esse caso aqui inicial, a gente não usa o intervalo de classe. Aqui a gente vai usar a frequência em dados absolutos. Nesse método, cada valor único no conjunto de dados é listado, o número de vezes que ele ocorre. Então, quando que eu uso isso? Primeiro, eu uso isso, né, quando é, o, o número a quantidade que eu tenho da variável não é muito grande. Imagina se eu tivesse assim,
igual até aí mesmo o número de filhos, né? Eu tivesse assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 20. Não faz sentido, né? Nos tempos atuais aí muito provavelmente poucas pessoas vão ter aí 20 filhos. Então, geralmente a quantidade de filhos a gente dá para resumir em poucos dados. Então, sempre que é poucos dados e sempre que é uma variável discreta, a gente gosta mais de fazer aí dessa forma, né? A distribuição de dados absolutos. Então, aqui eu falei, ó, 0 filhos aí são 4 pessoas, 1 filho são 8, 2 filhos são 7, né? E 3 ou mais aí são 3. A gente consegue aí colocar os dados absolutos e fazer uma classificação aí, mais fazer essa classificação aí por contagem mesmo, beleza? Agora, eu posso ter a distribuição em intervalos de classes. Nesse método, os valores são agrupados em intervalos de classe, que são faixas de valores contínuos. Esses intervalos de classe são definidos de maneira apropriada para os dados e podem ser mais amplos ou estreitos, dependendo da variabilidade dos dados, né? A gente vai aprender a fazer aí, separar esses intervalos de classe. A frequência de ocorrência de cada intervalo de classe é contada e registrada. Então, aqui, ó, principalmente, gente, quando eu estou usando variáveis contínuas. Quando eu penso assim na altura, vai ter uma pessoa que vai colocar 1,81, o outro vai colocar 1,82, 1,75, vai ter muitos dados aí. E se eu fosse colocando um a um, eu ia ter uma tabela muito gigante. Então, para melhorar a representação, eu faço intervalo aqui, ó. Eu vou representar aqui, vamos supor aqui que é a distribuição de frequência de jogadores de basquete. Eu vou colocar aqui, ó, de 1,80 a 1,90, eu tenho 7 jogadores de um certo time. Agora, de 1,90 a 2 metros de altura, eu vou ter 10 jogadores, e de 2 metros de altura até 2,10 m, eu tenho 3 jogadores. Então, é muito interessante. Você pode fazer uma tabela com dados brutos ou com intervalos de classe. Bacana? Então, a minha parte até aqui, né? A gente falou um pouquinho da estatística descritiva, definiu o que são variáveis. É muito importante você, querido aluno, saber os tipos de variáveis. E a gente falou um pouquinho, né, da distribuição de frequência, como que eu posso fazer uma distribuição de frequência para dados absolutos ou para intervalos de classe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido os conceitos iniciais. É bem teórico, mas é bem importante para as aulas que a gente vai ver. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.